Oi, meus amores, o meu nome é Ângela, o nosso canal é o Tarot Ângela Eternity. Então, meus amores, vamos lá aqui às nossas conversas informais sobre o espiritismo, continuar a responder às vossas perguntas. Se existem rituais no espiritismo, a doutrina espírita não tem rituais nas reuniões, nem nas suas práticas não tem rituais. Por exemplo, não temos paramentos, nem vestes especiais. Alguns centros espíritas, o regente espírita tem um paramento, eu posso chamar de paramento, uma veste, diferente, mas é o centro que adota essa veste. Nós, na nossa doutrina, não temos vestes. Por exemplo, o padre tem que estar sempre com aquele paramento, não é? De padre, e depois vai mudando conforme a altura de... Nós não temos, não temos. Há alguns espíritas que adotam paramento, mas é porque eles querem assim, ou porque o centro onde eles estão é assim. Mas nas nossas regras, entre aspas, porque não temos regras, não existem paramentos, está bem? Também não existe vinho, nem qualquer bebida alcoólica. Normalmente, nas reuniões, existe um copo com água, principalmente se for o Evangelho no Lares. Pronto, existe o copo com água que é bebido no fim da reunião. Mas cada um tem o seu copo e não é da mesma forma que... E não há nada feito para aquele copo de água, percebem? Portanto, não temos qualquer bebida alcoólica. Incenso, mirra, fumo, como é utilizado na religião católica, qualquer coisa que faça fumaça, também não temos. Também não temos. Embora a maioria dos centros espíritas, principalmente aqueles que atendem ao público, adotam a limpeza das pessoas quando chegam ao centro e fazem uma defumação e um passe, ou fazem um passe. Mas isso tem a ver com cada centro, tem a ver com a pessoa que está a controlar, vamos lá dizendo, a comandar aquele centro. Embora também já vos expliquei no outro vídeo que não há nem chefes, nem comandantes nos centros, não é? Mas pronto, a pessoa que está regente daquele centro, às vezes tem essa particularidade. No meu, por exemplo, temos. Nós não atendemos ao público, mas quando o fazemos, que é muito, muito, muito raro, sim, é feito um passe antes da pessoa entrar, ou uma defumação, mas não está nos preceitos, não é obrigatório e não faz parte de... Altares, imagens, andores, velas, não, também não faz parte. Também não faz parte. Não temos uma adoração a uma imagem. Embora nós podemos ver, por exemplo, a doutrina espírita na religião da Umbanda. Não sei se pode chamar religião Umbanda, mas na religião da Umbanda. Não é agressivo ao espiritismo. Os orixás não são agressivos ao espiritismo. A Nossa Senhora de Fátima não é agressiva ao espiritismo. E o contrário também não, ok? Nós não temos figuras nossas, porque não somos uma religião, somos uma doutrina, portanto somos o estudo das religiões, mas não somos nada contra a Nossa Senhora de Fátima, nem ao Bom Jesus de Braga, nem a Iemanjá. Pelo contrário, acolhemos. Faz-nos sentir bem, é bom, é algo positivo, é por amor, é por caridade, então cabe no espírita. Mas cabe em cada espírita a sua dimensão, está bem? Não existe uma regra. Tu tens que adorar a Nossa Senhora de Fátima para ser espírita. Não tens que adorar Nossa Senhora nenhuma. Está bem? Não temos imagens. Depois vocês podem dizer assim, mas eu fui a um centro espírita onde existia a imagem de Deus sem estar na cruz. Sim. Existia um crucifixo sem Deus lá. Ou sem Jesus Cristo. Sim. Claro que sim. Há centros espíritas que adotam essa imagem, mas não é uma imagem que faça parte do espiritismo. O espiritismo, enquanto doutrina, não precisa de imagens. Ok? Depois, eu posso me sentir melhor. Eu, por exemplo, adoro anjos. Vocês já me conhecem, não é? Tenho os meus guias, por exemplo, o Dr. Sousa Martins, que eu... Claro que vocês vão ao meu gabinete no centro espírita e eu tenho lá o Dr. Sousa Martins. Agora, isso faz parte do espiritismo? Não, faz parte de mim enquanto pessoa individual. Percebem a diferença? Hinos ao canto
cânticos, aqueles cânticos que há na igreja. Também não temos, o que é uma pena. Seria fixe. Mas não temos. Nem temos, não temos atabaque, não temos, não faz parte. Somos pessoas muito sérias demais. Sérias no sentido de não termos nenhuma festa, o que eu acho estranho, porque até gostaria. Não acho estranho, é porque é normal, é um estudo, e no estudo nós não vamos estar com músicas, portanto, não. Não atendemos a interesses mundanos, nem fazemos aquilo que, portanto, ninguém pode lá chegar a dizer eu quero que façam, não, o espiritismo, num centro espírita, nós atendemos àquilo que está estipulado para aquele dia. Ninguém chega lá a dizer eu quero que me façam isto. Pagamentos, e aqui sim, aqui é um assunto que nós temos que falar. Não são exercidos pagamentos nos centros espíritas. No entanto, existem alguns centros espíritas em que têm o espaço alugado, ou em que os espíritas têm uma caixinha à entrada em que as pessoas podem fazer uma doação. E podem fazer uma doação de nada, podem fazer uma doação de tudo aquilo que quiserem. Perceberam? Nós não temos um dízimo, nós não temos uma colheita no fim como há na Igreja Católica, que passa ao cestinho para as pessoas darem. Não. Alguns centros espíritas, não faz parte da doutrina espírita, porque a doutrina espírita não recebe dinheiro, mas alguns centros espíritas têm, até porque as pessoas gostam de fazer doação, as pessoas gostam, é uma forma das pessoas agradecerem. Algumas sentem assim. E se o querem fazer, sim, há lá um sítio para o fazer, não entregam dinheiro a ninguém. Tem um sítio, é uma caixinha normalmente, que tem a entrada do centro e que podem lá deixar aquilo que quiserem, está bem? Normalmente as pessoas fazem-no até porque sabem que há rendas para pagar, a água, a luz e não sei o que, isso vão receber caritativamente algo, também gostam de dar. E o espírita nisso é muito envolvente. O espírita ele vive muito da caridade, portanto, essa caridade é vista com bons olhos, mas não há uma obrigação, está bem? O que é que eu quero dizer com isto? Se eu estou a receber uma doutrina, se está ali alguém a ajudar-me, por que não eu valorizar o tempo dessa pessoa e pagar em dinheiro? Pagar quer dizer deixar dinheiro, porque pagamento nunca é pago e nunca se consegue pagar. Não há moeda de troca que pague uma doutrina, mas porque não deixar lá alguma quantia que me interessa? Antigamente eram galinhas, em ovos. Chico Xavier queixava-se muito das galinhas, né? Muitas galinhas. É normal, as pessoas gostam, ou gostam de trazer, sei lá, vêm de longe. Uma coisa que eu recebo muito, chocolates. Normalmente as pessoas deixam dinheiro para a obra, mas deixo, até porque temos várias obras depois, mas eu recebo muitos chocolates. Eu pessoalmente recebo muitos chocolates e agradeço. O meu corpo nem tanto, mas eu agradeço porque é uma coisa que eu gosto, sim, agradeço e não fico nada chateada com as pessoas nem ofendida. Vai mudar a minha conduta por me levarem chocolates? Não. Vou gostar mais das pessoas por causa disso? Não. Fico grata? Sim. Porque eu já estive do outro lado e eu percebo o quanto é importante nós mimarmos quem nos está a mimar. Portanto, não vejo nada de mal. Mas é obrigatório fazê-lo? Não. Não. Outra coisa. Os títulos. Os títulos. Nós não temos títulos. O que nós temos, não há títulos. O que nós temos, e eu já vos tentei explicar isto mais do que uma vez, se há hierarquias, não é? Se há hierarquias. Não há hierarquias no espiritismo. No entanto, nós, para nos orientarmos num centro espírita, às vezes o que nós passamos é aquela... Para já há sempre uma pessoa que é aquela que é responsável pelo centro espírita, como em tudo na sociedade, tem que haver um responsável. Depois há quem faz a tesouraria, por exemplo, já que estávamos a falar de dinheiro. Há quem está à porta a receber as pessoas. Se vocês virem isto como uma hierarquia, sim. Agora, se nós lhe chamamos nomes nesta hierarquia, não.
E eu posso ser regente do centro espírita e estar a receber as pessoas à porta, porque não há ninguém mais do que ninguém dentro do centro. Porquê que não há hierarquias? Porque um dos fundamentos do espiritismo é que eu não sou melhor do que vocês, nem vocês são melhores do que eu. Então não temos necessidade que haja alguém que mande. Temos o por coordenação, mas não por imposição do espiritismo, ok? A doutrina não nos exige que haja alguém a mandar. Nós às vezes temos é porque se não tivermos um controle de quem é que vai à porta, às tantas estamos todos à porta, não é? Ou estamos todos a fazer passe. Não, é coordenado, tu fazes isto, tu fazes aquilo, tu fazes aquilo. Agora, tem um nome de Kate, quem passa a mensagem. Não, 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 não. Não temos nomes nenhuns. Eu disse Kate porque é um nome utilizado na Ubanda para quem está ao lado de quem está. Bom, não interessa. Não interessa. Vamos continuar. O que é que vocês perguntaram mais? Se fazem promessas no espiritismo? Não. Não, não há promessas, não há rituais, não há encenações, não há nenhuma figuração, nem nenhum teatro para quem está a assistir. Não, não há. Agora vocês vão me dizer assim: mas eu tenho o ritual de ir a Fátima todos os anos, pôr uma velinha pelos que já partiram. Então, se eu for espírita, não posso fazer isso. Podes. Quem é que te proíbe de fazer isso? Estás a fazer mal a alguém? Não. Então, pronto. Mesmo assim, o espiritismo não te proíbe de fazer nada. O espiritismo vai te dizer assim: atenção, que não deves fazer o mal aos outros, porque o mal que tu fazes aos outros vem para ti, mas que não seja por inteligência, não deves fazê-lo. Agora, vai-te proibir, vai-te excomungar, vai... Não. Tu és responsável pela tua cruz, eu sou responsável pela minha. Eu vou dar contas do meu caminho, tu vais dar contas do teu. A gente não se mete na vida uns dos outros. Não, é sério, não nos metemos na vida uns dos outros nesse sentido, porque nem nesse nem nenhum. Quem é católico não pode assistir a uma gira do Umbanda. Quem é espírita pode assistir a uma gira de Umbanda e no mesmo dia ir a uma missa e ainda passar por um templo budista e fazer uma meditação. Estás a fazer mal a alguém? Isto não tem problema absolutamente nenhum. Nenhum. Agora, se me disseres assim, então, mas o espírita pode ir. Então, segundo esses princípios, o espírita também pode ir a um culto satânico. Calma lá, aí já estás a fazer mal a alguém. Não deves, mas eu não me vou meter na tua vida. Mas estás a trair os princípios. Portanto, o princípio não é caridade. Só se for caritativo matar alguém. Portanto, aí... Não é? Pronto, mas se me disserem assim, aquela pessoa faz rituais satânicos. Aquela pessoa que acabou de entrar no centro espírita faz rituais satânicos. Deixamos-a entrar. Claro. É o percurso dela, é o caminho dela, ela é que sabe. O que é que a gente tem a ver com isso? Não temos a ver com a vida de ninguém. Mas não sei quem trai o marido. Pode entrar? Claro. Mas não sei quem casou não sei quantas vezes. Pode entrar? Claro. E sabem porque é que eu estou a pôr isto tudo, não é? Porque algumas religiões não aceitam. Sim. Qual é o problema? Mas aquela pessoa é um homem e dorme com outros homens. Tem relações sexuais com outros homens. E o que é que a gente tem a ver com isso? Somos alma, somos espírito. O que ele faz com a vida dele é a vida dele. Nós só temos que o respeitar, que o abraçar como um irmão que faz parte de nós. É um irmão. O que é que importa agora o que é que ele faz debaixo dos lençóis? Ou sem lençóis. Não é? O espiritismo não se mete na vida de ninguém. Portanto, por isso é que me faz muita confusão. Às vezes, essas lutas e essas batalhas que as pessoas têm. Vamos fazer uma marcha gay. Enquanto houver marchas gay, é porque há preconceito. Não faz sentido fazer uma marcha gay, porque é normal. Alguém me vai perguntar se eu, como heterossexual, o que é que eu faço na minha intimidade com o meu marido? Não. Então o que é que eu tenho a ver? O que é que o outro faz na intimidade dele, com o marido, com a mulher? Não tenho nada a ver com isso.
Porquê que eu me tenho que meter na vida do outro? Porquê que tem que haver uma parada gay para abrir mentalidades? Não, as mentalidades já deviam estar abertas, não é? Não devia de ser necessário isso. E não é necessário isso, porque quanto mais nós nos envolvemos, embora eu não esteja a criticar, estou a dar a minha opinião, quanto mais nos envolvemos nisso e dizemos é preciso fazer, então nós estamos a dizer que ainda não está correto. Não, isso é normal, é só agir normalmente. Porque é que eu tenho que pegar numa bandeira e dizer que sou heterossexual? Eu nunca peguei numa bandeira para dizer que sou heterossexual. Eu nunca tive essa necessidade de pegar numa bandeira. Não é? Porque é que eu tenho que dizer que sou homossexual? Não tenho que dizer. É uma coisa que é minha, é da minha intimidade. Agora, cabe aos outros o quê? Respeitarem a minha intimidade. Ninguém se vai meter na minha intimidade enquanto heterossexual. Então porquê é que se tem que meter enquanto homossexual? Não estou a ver qual é que é a lógica, nem qual é que é o sentido. Se uma pessoa que nasceu homem, gosta de se vestir de mulher, sente-se bem em vestir-se de mulher, o que é que eu tenho a ver com isso? Então os homens lá na Escócia não andam de saias? E são mais ou menos homens, ou isto ou aquilo, porque andam de saias? Sinceramente, faz muita confusão este tipo de coisas. Mas pronto, percebo que nós vivemos numa sociedade muito preconceituosa. E isto são preconceitos que lá está, no espiritismo não existe. E como eu comecei no espiritismo numa formação de uma idade muito tenra, não é? Eu entro para o espiritismo com 16 anos. Tudo isto que vocês se debatem, para mim não me faz qualquer tipo de sentido. Então, se nós somos todos parte de um, se somos todos irmãos, somos todos parte do mesmo, se andamos todos aqui para evoluir espiritualmente, qual é que é o sentido de eu apontar o dedo ao meu irmão se eu também tenho telhados de vidro? É porque eu também faço uma data das neiras, porque se eu fosse boazinha e fosse uma santa e estivesse bem, não estava no plano terreno. Não estava no plano terreno. Não estava cá a fazer nada. Se eu estou cá é porque venho numa evolução espiritual. Eu venho resolver situações que eu tenho para resolver. Então, se eu não consigo resolver as minhas, ainda me vou meter na vida dos outros, no que eles querem resolver nas deles, deixá-los lá resolver a vida deles. Não tenho que apontar o dedo, não tenho que criticar ninguém. Portanto, se queres ser espírita e se te interessas tanto por esses temas, começa primeiro por ser espírita dentro da tua casa. Não criticando o teu semelhante. Não criticando o vizinho. Ah, mas o vizinho é amante da vizinha. O que é que tu tens a ver com isso? Sabes que essa coisa de ser amante, às vezes nós julgamos muito os outros, mas depois, quando nos calha à nossa porta, é que a gente sabe. A gente diz, eu nunca vou ser, eu nunca vou fazer, eu nunca não sei o que, não sei. Mas de repente apaixonamos por uma pessoa que está casada. E depois, quem sou eu para julgar? Enfim. Existe batismo no espiritismo? Não. Não existe batismo no espiritismo, como existe batismo na religião católica. Até porque não existe fundamento no espiritismo para acreditarmos que seja necessário o batismo. O que é o batismo na religião católica? O batismo é a expiração do pecado original, portanto, do sexo que levou à produção de uma criança. E o batismo é a limpeza desses pecados todos para entrar na vida limpo, não é? E para termos acesso ao mundo espiritual. Como todos nós temos acesso ao mundo espiritual, segundo o espiritismo, não vemos necessidade no batismo. Portanto, não existe batismo no espiritismo. Há centros que acolhem de maneira... A partir de um certo tempo no centro, é feito uma comemoração. Nem sequer é uma festa, que nós não somos pessoas de muitas festas, infelizmente. Mas é feita uma comemoração. Já estou há não sei quantos anos e tal, e então há uma comemoração. Mas não passa por um batismo, não passamos a seres... Não há batismo, não prevalece o batismo. Não prevalece. Não vimos qualquer fundamento do batismo. Não o tratamos com tanta relevância assim, até porque depois se formos ler as escrituras, afinal, não precisamos do batismo para acederes ao chamado céu, não é? Portanto, não existe. Casamento no espiritismo. Nós vimos várias religiões têm o casamento, não é? Eu volto a dizer que nós não temos festas, somos uns chatos do caraças e não temos estas festas engraçadas.
Não, também não temos casamento. Até porque não temos o casamento naquela vertente da igreja ou de outras religiões, em que fazem aquela festa, são unidos pelaquela religião, aqueles dois. Não, porque nós não conhecemos o casamento enquanto instituição, porque já tivemos vários relatos de alguns espíritos que realmente esse laço existe. Portanto, existe o eu querer estar com alguém e eu afirmar o eu querer estar com essa pessoa. Portanto, no espiritismo, eu sou casada com alguém e tudo bem, porque eu aceitei, como instituição aceitei isso. Agora, haver aquele ritual de um vem vestido de branco, outro vem vestido de negro e àquela hora estamos todos juntos e unimos-nos em matrimónio, não existe. Agora, é respeitado o casamento, claro que sim. Como instituição, sim, é respeitado o casamento. E não somos contra. Não somos contra. E eu posso ser espírita e casar pela religião católica. Como posso casar pela Ubanda, como posso casar... Sim, não tenho problemas nenhuns. Ninguém no espiritismo vai dizer tu agora como casaste pela igreja católica já não és espírita. Ou como não foste batizado não podes casar. Não, isso não existe porque não há batismo nem há casamento. É uma doutrina, não é uma religião. Portanto, estas perguntas que vocês fazem são baseadas no que vocês conhecem como religião. E nas religiões é que há esses fundamentos. Na doutrina não, a doutrina é um estudo. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, por exemplo, no batizado e vamos estudar o que é que nos passaram como testemunho sobre o batizado? O que é o batizado? O que é que foi passado como testemunho? Faz sentido? Não faz sentido? Mas o batizado é mesmo a entrada noutro patamar evolutivo? Precisamos do batizado para entrar no céu, como diz a Igreja? Portanto, o que nós vamos fazer é estudar isso. Se depois um espírita resolve batizar a família... Eu sou batizada. Sou batizada pela religião católica e não só. Pela religião católica não escolhi porque era pequenina e os meus pais, como são católicos, batizaram pela religião católica. Não tenho nenhuma aversão a isso, acho giríssimo, ainda bem e ótimo. Mas, por exemplo, eu escolhi ser casada pela religião católica. Eu sou casada pela religião católica. Agora, se vocês me disserem assim, então, mas tu casaste pela religião católica... Segundo a religião católica, tu estás sempre unida àquela pessoa, não pode... Então, mas agora já vem um Papa dizer que, se ele quiser, pode dissolver esse regime do para sempre. Não é? Agora o Papa já nos diz assim, então, mas se vocês me pedirem, se fizerem um pedido, já não estão casados para sempre, já é aceito o divórcio e vocês podem se voltar a casar. Então, mas afinal, quando a gente vai estudar isso, pensa assim, então, mas o casamento... Casaste na religião católica porquê? Pela festa. Porque era giro. Porque acho que... Para já agora estou-me a lembrar do dia do meu casamento. Para já porque toda a festa em si é espetacular. Para reunir os amigos. Pela bênção de um padre. E a bênção para mim era importante naquela altura. Muito importante mesmo. Portanto, por todo aquele cenário todo envolvido à volta do casamento, fazia-me sentido, sim. E faz sentido ainda hoje. Tanto que eu estou a falar com vocês e estou-me a lembrar do dia do meu casamento. Estou-me a lembrar da emoção do dia, do escolher o vestido. Fui eu que desenhei o meu vestido. Portanto, sim. E já era espírita. Eu era espírita aos 16, casei-me com 26. Portanto, 10 anos depois eu continuei a achar que fazia sentido o casamento, sim. Portanto, nós não temos casamento no espiritismo, mas não impede ninguém de ser casado. E reconhecemos-no como uma instituição. Sim, a pessoa é casada, tem a sua vida, é casada. Normal. Batismo. Se nós renegamos alguém... Nós não temos batismo, porque é um estudo, portanto não existe batismo. Mas se nós renegamos quem é batizado, não. Nem pouco mais ou menos. Não renegamos ninguém que seja batizado. Aquela pessoa foi batizada na religião católica, depois foi batizada na religião não sei o quê, depois foi batizada... Então, é um percurso de vida dela, é uma evolução dela, está a aprender, está a tentar encontrar o caminho dela. Tudo bem. Nem precisamos saber se são batizados ou não. Não temos problemas nenhuns com isso mesmo. Nenhuns. Ora, outra pergunta que vocês me fizeram.
que esta eu achei imensa piada. Como é que vocês podem fazer feitiços no espiritismo? Portanto, que feitiço é que nós fazemos? Tipo catálogo. O que é que nós fazemos como feitiços no espiritismo? Pessoal, nada. Nada. O espiritismo é uma doutrina. Nós não temos feitiços. Nós temos orações. E nós temos orações para vários fins. Mas temos orações segundo até o regente do centro espírita. Eu, por exemplo, eu sou devota do Dr. Sousa Martins. Ser devota do Dr. Sousa Martins faz parte da minha doutrina espírita? Não. 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 Faz parte de mim enquanto ser individual. Portanto, nesse sentido, eu posso acender uma vela ao Dr. Sousa Martins. Então, mas o espiritismo é necessário acender velas? Não, a comunicação está lá. Eu já vos disse em vários vídeos que vocês não precisam de ler orações. Falem com o coração, não é o que eu vos digo. Falem com o coração, vocês não precisam de orações. Se for mais fácil vocês terem uma oração para fazer, porque é mais fácil, porque vocês sentem mais, porque vocês gostam mais, também nada vos impede. O espiritismo não vos impede. Nada vos impede. Agora vocês dizem-me assim, então mas a Ângela é capaz de ir acender uma velinha ao Dr. Sousa Martins? Uma só não, vou acender uma data delas. Vou pedir por uma data de pessoas. Portanto, vou pedir o quê? Bem. Mas no espiritismo, num centro espírita, temos lá uma imagem com velinhas acesas. Não. Não. Mas se vocês forem ao meu gabinete, vocês podem ter lá uma vela acesa, podem lá ter um copo com água, podem lá ter uma imagem, sim. Sim. Nada me proíbe que isso aconteça. Mas é obrigatório? Não, nem sequer faz parte do fundamento do espiritismo. Faz parte de mim enquanto ser individual. Portanto, não precisas ter nenhuma vela nem de adorar a nada nem a ninguém. Por isso, quando as pessoas dizem, eu não acredito em nada do espiritismo porque eu não acredito em nada. Mas o espiritismo, a base do espiritismo é essa mesma. Eu não acredito em nada. Então eu vou à procura de me informar para ter conhecimento. A base é essa. Se me faz sentido ir a Fátima a pé, o espiritismo não me vai impedir. Agora, se vocês me disserem assim, mas eu estou na religião não sei quantos, que é contra os santos, é dessa religião. Porque é que a religião tem que despartilhar? O que é que vai fazer a doutrina espírita em relação a isso? A doutrina espírita vai perceber. Então, mas tu tens que ser proibido de adorares uma imagem? Porquê? Porquê é que tem que haver uma proibição? Qual é o fundamento de haver uma proibição? Porquê é que renegam alguma coisa ou alguém? Agora, se vocês me disserem assim, o espiritismo é a favor de ir à meia-noite à encruzilhada, matar uma galinha, os fundamentos do espiritismo falam sobre caridade. Se tu vais matar uma galinha para fazeres mal a alguém, os fundamentos do espiritismo são contra. Agora, se tu vais a uma encruzilhada à meia-noite acender uma vela para pedir a proteção de alguém, o espiritismo não vê isso nem como mal nem como bem. É caridade. Não estás a fazer mal a ninguém. Agora, se tu disseres assim, mas eu fui fazer um ritual para amarrar não sei quem, porque eu amo muito a pessoa, portanto é caridade. Estou a ser caritativo com a pessoa porque eu amo-a, portanto eu quero que ela fique comigo para sempre. Então e o livre-arbítrio do outro? Não é o outro que destine o que é para si próprio? Estás a retirar o livre-arbítrio do outro. Não, então isso não faz parte dos fundamentos do espiritismo. Então, mas o espiritismo é contra? Não é contra, mas também não é a favor. Simplesmente é uma doutrina e como é uma doutrina não se vai meter na tua vida. Tu é que sabes o que é que estás a fazer. Tu sabes que aquilo que tu fazes vem para ti. Portanto, se tu queres fazer mal aos outros e se estás a limitar o outro no seu livre-arbítrio, que consequências é que podem vir para ti? Mas isso és tu que tens que saber que consequências é que tens.
Eu, se for numa autoestrada, 300 à hora, eu sei que eu corro o risco de ser multada, corro o risco de ter um acidente e de não segurar o carro. Não é? Se eu estou a fazer mal a alguém. Agora, se eu estou a fazer bem a alguém, o que é que vem para mim? Bem. Porquê que eu disse encruzilhada, acender a velinha para fazer bem ou matar uma galinha para fazer mal a alguém? Porque eu só queria distinguir-vos aqui que a encruzilhada para nós é uma encruzilhada. São estradas que convergem. Não tem mais nenhum significado. São estradas, convergem. Quando fizeram o desenho da estrada, desenharam assim, elas colidem uma com a outra. Para nós, uma encruzilhada ou uma estrada reta é exatamente a mesma coisa, não tem simbolismo nenhum. Nenhum. Por isso, na encruzilhada, tu podes fazer bem, podes fazer mal. O bem e o mal está dentro de ti. Está nas tuas ações. Portanto, não, o espiritismo não tem feitiços. Não temos. Não nos juntamos todos, não vamos à meia-noite adorar a lua. Não. Mas são contra quem o faz. Nem nos metemos nisso. Quem faz, faz porque tem esse princípio, acha que faz bem, tudo bem. Então, se tu souberes que alguém está a adorar a lua, vais impedir a pessoa de entrar no centro espírita? Não. Não. Porquê que eu tenho que proibir a pessoa de entrar no centro espírita? Não. Então, se alguém matar outra pessoa, tu vais deixar que essa pessoa entre no centro espírita que tu és regente? Claro que sim. Até vou colher de uma forma tranquila e simpática. Não tenho nada, não tenho que fazer julgamento nenhum. Quem sou eu para fazer julgamento sobre os outros? Eu estou começada, não estou acabada. Sei lá eu o que é o meu futuro. Essa coisa de julgar os outros é muito bonita, mas depois quando cabe a nós é muito grave, porque nós julgamos o outro porque trai, nós julgamos o outro porque mata, nós julgamos o outro porque escolheu aquela orientação sexual, porque tem aquela religião. Temos tantos pesos que não me fazem qualquer tipo de sentido. No espiritismo esses pesos não existem. Esses pesos não existem. Porque se vocês virarem para mim e disserem assim, eu estou no centro espírita há tantos anos, e se vocês me disserem em relação a matar alguém, os princípios do espiritismo, quais são, como é, como é nananana, tudo isso, não é? Tudo isso que eu acredito, tudo isso que eu tenho como regra na minha vida, tudo isso que eu tenho como postura e como orientação na minha vida. Agora, eu estou num percurso terreno. Eu sou uma pessoa como todas as outras. Eu já vos disse isto várias vezes. Eu estou começada, mas eu não estou acabada. Eu não posso julgar alguém que matou outra pessoa porque eu não sei o que é que eu faria naquela altura. Vamos pôr isto num cenário dantesco, horrendo. Eu encontrava alguém a fazer mal ao meu filho. O meu lado animal vinha de cima. Eu matava? Claro que sim. Claro que sim. Lógico que sim. É que nem pensava duas vezes. O meu instinto animal vinha de cima e queria lá saber do espiritismo para alguma coisa. Sim. Então, mas os princípios que andaste a estudar, não sei qual. Sim, mas eu estou num processo evolutivo terreno. Eu cometo erros. Claro que só vocês me disserem assim, mas isso é certo? Não, não é, não. Então, mas os princípios do espiritismo... Não, é caridade, é fazer bem ao próximo. Então, mas eu vi alguém fazer mal ao meu filho e ia-me sentar lá ao lado dele a dizer assim, olha, não faças isso. Ai, 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 ai. Tal, 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 tal. Não. Eu dava-lhe era logo uma coisa a ponto de deixar estendido. Vocês vão dizer assim, isto não é de um regente espírita. Não, isto é de uma pessoa humana que sabe que está num processo evolutivo, que está num processo terreno, portanto, não é nenhum ser de luz evoluído, não sou nenhuma santa, não sou nenhum anjinho, e cometo erros como toda a gente. Aí depois, se eu cometesse este erro, o espiritismo ia-me renegar? Não, jamais. Ia-me fechar a porta? Não, jamais. Jamais. Nós não somos castigadores. Eu não acredito num Deus castigador. E acredito que eu estou num processo terreno e que a vida me traz situações para eu lidar com elas.
E eu posso estar numa evolução ainda muito animal, que é o meu caso, nesse sentido, por exemplo, em que eu não me iria controlar. Se eu visse alguém a fazer mal ao meu filho, eu não me iria controlar. Mal, entendamos, não é? Se tivessem a dar uma chapada, a minha reação iria ser dar uma chapada. Se tivessem uma violação, por exemplo, não esperem que eu vá retribuir da mesma moeda. Com certeza que eu só ia parar quando visse a pessoa estendida. Como eu costumo dizer, eu só ia parar com sangue. Porque de outra maneira não iria parar. Porque o meu instinto animal não iria conseguir, não vou mentir. Por ser regente de espírito, eu não tenho que ser mentirosa. Tenho que ser verdadeira e honesta. E é isso que faz com que as pessoas acreditem ou não no espiritismo, é sermos verdadeiros. Não esperem de mim que eu me sente lá com o Evangelho segundo o Espiritismo e começo a ler o capítulo não sei quantos que diz que o violador não sei quem, não sei quem. Não, claro que não. Claro que não. Eu dou-lhe com o livro em cima até ver sangue. Ou com o livro, com uma pedra, com o que tivesse à mão. Pronto, portanto, o Espiritismo vai me renegar por isso? Não. A Igreja Católica renega por isso? Tem católicos aí. Percebem porque é que eu acredito na religião católica, mas não acredito nos homens que fazem a religião católica? Porque a religião católica é feita por homens. E vocês dizem assim, então, mas há espíritas que são violadores. Há padres que são violadores, há espíritas que são violadores, há pastores que são violadores. Nós estamos num processo evolutivo. Há pessoas que se comportam de forma que não é a forma correta. Porque elas estão em evolução. Então é perdoável? Não. Eu, Ângela? Não. Eu, espírita, iria mostrar à pessoa os fundamentos do espiritismo, iria tentar explicar à pessoa quais são os fundamentos do espiritismo, mas cabe-lhe a ela querer ou não querer. Agora, se o espiritismo ia renegar? Não. Não. Não iria renegar. Até porque, se nós formos ver, muitos dos santos eram prostitutas e bêbados. Muitos dos santos não acreditavam em Deus. E eles depois não tiveram ali um momento de consciência e não mudaram. Então, agora, o procedimento fundamental, as bases do espiritismo, passa por esse tipo de coisas? Não. Caridade, amor ao próximo, todos como um, todos somos parte de um. Estamos numa evolução, portanto, estamos a limpar coisas que não são boas em nós. Percebem? Nós não temos, o espírita não tem que ser um santo, mas o espírita deve ter uma maior consciência sobre o respeito ao próximo, porque ele estudou para isso. É pedido ao espírita que tenha mais caridade pelo próximo, porque ele estudou para isso. Eu, estando há tantos anos como espírita, tenho maior responsabilidade sobre as minhas ações do que outra pessoa. Porque eu tenho a doutrina, eu tenho o conhecimento. Então, se eu tenho o conhecimento e tenho a doutrina, se eu faço alguma coisa errada, como por exemplo fazer mal ao próximo, então eu tenho consciência de que aquilo que eu estou a fazer vai ter um preço. Agora, é o regente espírita do meu centro espírita que me vai dar um castigo, entre aspas? Não. É o meu processo evolutivo que vai ficar comprometido. Nós não podemos julgar ninguém cá. Por isso é que nós não temos ninguém acima de ninguém nos centros espíritas. Eu não sou mais do que ninguém para dar um castigo. Eu não vou pôr ninguém de joelhos em cima do milho. Agora vais rezar 90 Ave-Marias e ficas bem. Mas eu matei uma criancinha. Pronto, então vais rezar 50 Ave-Marias, 10 Pais Nossos, mais não sei quantos credos e estás livre do teu pecado. Não. Não te vou dar oração nenhuma para tu fazeres, porque não há oração possível.
comprometeste o teu processo evolutivo, vais pagar por isso numa próxima encarnação, nesta encarnação, tudo o que tu fazes de mal aos outros vem para ti. Portanto, é o teu caminho de vida. És tu que vais passar pelas coisas. Eu não te posso dar nenhuma contrapartida. Tu não podes pagar nada ao centro para ficares livre de um pecado. Pecado, no sentido de pecado de igreja, não é? Porque nós não temos pecados. Não é? Ou não o vimos como pecado. Portanto, eu não posso dar nenhuma oração para tu ficares livre daquilo que tu fizeste. Não vais ficar livre daquilo que tu fizeste com nenhuma oração. Podes fazer as orações todas que tu quiser. Podes passar o resto da vida de joelhos em cima do milho a fazer orações. Não vai mudar aquilo que tu fizeste. Agora, podes chegar à conclusão que o que tu fizeste não era certo, queres te redimir daquilo que tu fizeste e queres olhar para as coisas de uma outra maneira. Tens essa opção de mudar, és um ser inteligente, é por isso mesmo que cá estás. Fizeste uma asneira, tomaste noção que tinhas feito uma asneira e a partir daqui vais agir de maneira diferente, expirar o teu pecado. Pecado no sentido, pecado para dizer que é uma coisa incorreta, está bem? Mas pecado, nós não temos pecados. Ok? Portanto, nós não vamos castigar ninguém. Não. Deixem as perguntas. Quero-vos enviar um beijo do tamanho do mundo. E até já. Beijos!